Olá! Nesse vídeo, iremos abordar uma visão geral de avaliação de interfaces de usuário. Antes de começar sobre o assunto de avaliação, vamos primeiramente diferenciar o que é bug do que é um problema de usabilidade. Embora os bugs podem sim ocasionar problemas de usabilidade, nem todo bug é um problema de usabilidade. Sabe me dizer o que é um bug? Bom, possivelmente você vai estar dizendo que é algo relacionado ao funcionamento do nosso programa. E você está certo. Bug é um defeito, uma falha ou erro no código de um programa que provoca seu mau funcionamento. Ou seja, bug, embora seja uma palavra generalizada utilizada por nós técnicos em informática, bem como também pelos usuários, o bug está relacionado ao mau funcionamento do código em si, ou seja, aquela funcionalidade não vai executar conforme foi especificado durante a sua produção. Poxa, então qual a diferença de bug e problema de usabilidade? Bom, problema de usabilidade vai ser qualquer ação realizada pelo usuário que impacta em um dos componentes da usabilidade. Você lembra do conceito de usabilidade? Bom, primeiramente, então vamos dizer o seguinte, de formas gerais, o que pode ser um problema de usabilidade? Excesso de cliques por parte do usuário para chegar a uma determinada função. Por quê? Clique impacta na eficiência do uso da aplicação. Bom, também pode ser ausência de recursos que possibilitem acionar uma funcionalidade de maneira mais rápida, Ou seja, por exemplo, a ausência de teclas de atalho. Isso também pode ser considerado um problema de usabilidade, porque vai diminuir, vai aumentar, na verdade, o tempo que o usuário precisa para utilizar aquela aplicação. Um outro é a má organização dos menus, das opções do menu. Uma má organização faz com que o usuário necessite recordar aonde está o item desejado ou até mesmo vasculhar todas as opções do menu até encontrar. Então, exigindo a recordação ao invés do reconhecimento, que é um problema, que aí também aumenta o tempo. Lembrando, nós seres humanos somos muito mais fáceis em reconhecer do que relembrar, bem como também tempo para poder encontrar a opção, vasculhando o menu. Um outro problema de usabilidade pode ser relacionado aos ícones pouco significativos. Então o usuário olha o ícone e fica, poxa, o que essa funcionalidade faz? O que esse ícone se parece? Bom, então o problema de usabilidade é um aspecto da interface do usuário que pode causar usabilidade reduzida ao usuário final do sistema. Veja a diferença: o bug é o mau funcionamento do nosso programa devido a um problema de código, enquanto que um problema de usabilidade é um aspecto da interface que vai causar uma usabilidade reduzida. Bom, embora eu disse anteriormente que um bug ele pode até ter problemas de usabilidade envolvidos, como por exemplo, será que a mensagem de erro emitida pelo sistema quando o bug ocorre, se há uma mensagem, ela é compreensível ao usuário? Se essa mensagem não for compreensível, então temos aí um problema de usabilidade. Bom, se não há mensagem, também temos um problema de usabilidade, porque o usuário precisa estar sob o controle da operação do nosso sistema. Bom, então, relembrando, o conceito de usabilidade, os componentes de usabilidade propostos por Nielsen, então, que são os componentes que, se forem prejudicados, então ocasionam um problema, identificado um problema de usabilidade, são eles, os componentes fácil de aprender, eficiente, fácil de lembrar ou rememorar, poucos erros, a probabilidade do usuário cometer poucos erros e a satisfação subjetiva. Qualquer aspecto da interface que impacte negativamente, num desses itens, desses 5 itens, é um problema de usabilidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. Então, o propósito de uma avaliação
de usabilidade, né, é encontrar problemas de usabilidade, ou seja, esses aspectos que reduzem a usabilidade do nosso sistema. Existem diferentes tipos de avaliação e elas podem ser aplicadas em diferentes estágios do design. Então, por exemplo, nós estamos no início do nosso projeto, né, lá no projeto conceitual ainda. Então, nós teremos métodos melhores a serem aplicados naquele momento. Enquanto que no final do nosso projeto, em que nós já temos uma solução de software desenvolvida, existem outras técnicas que podem ser aplicadas neste momento. Então, nos estágios iniciais, onde as ideias estão sendo exploradas e sendo tentadas, basta apenas, muitas vezes, testes informais, enquanto que nos estágios finais, avaliações mais formais são necessárias. Bom, então, como determinar qual método usar? Bom, primeiramente, então, se estamos no início, qual estágio do design estamos? No início, no meio, no fim? Né? Quão pioneiro é o nosso projeto? Então, relacionado ao desenvolvimento da interface, né, ou até mesmo as funcionalidades da nossa aplicação, porque o design também vai expor aquele conjunto de funcionalidades, né, ele é bem definido. Por exemplo, eu gostaria de um sistema de comércio eletrônico, que é uma coisa mais comum, muito comum hoje em dia. Ou então ele é algo exploratório, como, por exemplo, a exploração analítica dos dados da venda do nosso e-commerce. E aí, então, temos que analisar então, quanto pioneiro é o nosso projeto. Bem como também o número de usuários. Vai ser para um número reduzido de usuários, 5, 6 usuários, ou para um número mais amplo de usuários. Né? Por exemplo, um sistema web de e-commerce, nós temos milhares, potenciais de milhares de usuários. Né? Bom, quão crítica é a nossa interface? Então, está relacionado também, então, crítico é o nosso sistema. Desenvolver, né, uma interface para, né, um avião, controle de um avião, ou controle de um tráfego aéreo, controle de uma usina nuclear, é diferente, né, de um sistema de e-commerce, ou sistemas ali, né, relacionados a um público mais abrangente, uma rede social. Okay? Então também temos que considerar o quão crítica é a interface e o nosso sistema. O outro item também que temos que considerar é que diferentes métodos têm diferentes custos. Então é necessário nós analisarmos qual é o orçamento disponível no projeto que pode ser alocado a esses métodos de avaliação de usabilidade. Bem como também o projeto tem um tempo e cada método exige um tempo necessário. Você tem métodos mais rápidos e tem métodos mais demorados. E aí, qual é o melhor método para aquele tempo disponível a ser executado? Né? Além disso, também é importante destacar a experiência dos projetistas e dos avaliadores com o tipo de software que está sendo produzido e também com os métodos de avaliação. Assim, vamos definir como objetivos da avaliação 3 principais objetivos, né? Não há como, né? A avaliação ela vai avaliar a funcionalidade do sistema. Por exemplo, num teste com o usuário, né, o usuário está utilizando a aplicação e nós estamos observando ele utilizar. Se ele encontrar um erro, um bug, né, nós então iremos identificar de imediato. Ou se ele encontrar dificuldades em utilizar uma função do nosso sistema, aí nós temos um problema de usabilidade e aí nós vamos também ocasionar essa avaliação da funcionalidade em si. Bom, também temos como grande objetivo de uma avaliação avaliar o efeito da interface junto ao usuário. Né? Tão quanto é agradável, tanto quanto que ele se sente envolvido, ou tão quanto que tipo de experiência que é gerado no usuário em si. Além disso, é possível também identificar problemas específicos do sistema. Né? Seja, por exemplo, relacionados à usabilidade, principalmente, já que o nosso propósito é este, a organização do menu, a disposição dos elementos, né? O tamanho das letras e sua tipografia, a organização que nós demos às diferentes telas e a sua navegabilidade. Bom, então, avaliar a funcionalidade do sistema é um objetivo da avaliação. E tem como, então, verificar se a nossa interface ela está adequada aos requisitos da tarefa e do usuário. E também efetuar a tarefa pretendida e de modo mais fácil e eficiente.
Quando nós analisamos, então, se a forma como o nosso sistema está implementado ele é adequado à tarefa e ao usuário, bem como, né, se é fácil de ser realizado, nós estamos, de certa forma, também avaliando a funcionalidade do nosso sistema. Bom, um outro relacionado ao segundo objetivo, que é o efeito da interface junto ao usuário. Nós podemos avaliar, por exemplo, o tão quanto fácil é a interface de ser aprendida pelo nosso sistema, pelo nosso usuário, né? E até mesmo qual é a atitude do nosso usuário em relação ao sistema. Se ele se sente motivado a utilizar aquele sistema, né? Se há aspectos positivos, né? Ou se há frustrações no uso do sistema. Identificar também áreas do design nas quais sobrecarreguem o usuário de alguma forma. Por exemplo, exigindo que uma série de informações sejam relembradas. Bom, em relação aos problemas específicos, né, são pontos específicos mesmo da interface que nós podemos dar críticas. Então, nós podemos indicar, né, de acordo com o contexto que está sendo utilizado a aplicação, os resultados, quais resultados foram inesperados ou se houve confusão entre os nossos usuários. Bom, na literatura, existem vários agrupamentos de métodos. Aqui eu vou destacar dois grupos de métodos, em que nós chamamos que são os métodos de inspeção e os métodos empíricos. Os métodos de inspeção são aqueles em que não vai envolver o usuário diretamente. Né? Vai ser então realizado por um conjunto de especialistas, e esses especialistas terão em mente os usuários da aplicação. Então, pode ser, e temos um detalhe que os métodos de inspeção, eles podem ser usados em qualquer fase do desenvolvimento, tendo ou não implementado um sistema. Bom, mas aí é importante também ver se o método em si, qual a melhor fase que ele se adequa. Alguns métodos precisam, então, da interface, de uma certa versão da interface. Outros métodos, não. Outros métodos vão ser aplicados desde o início, por exemplo, em cenários. Alguns exemplos de métodos de inspeção são a avaliação heurística, a revisão de guidelines, o percurso pluralístico, a inspeção de consistência, as inspeções de standards e o percurso cognitivo. Os métodos empíricos, então, eles vão envolver a participação do nosso usuário. Então, de certa forma, o usuário participará de uma bateria de testes em que ele experimentará a aplicação ou o protótipo para essa aplicação. Então, vai incluir métodos experimentais, métodos observacionais e técnicas de questionamento ao usuário. Para isso, então, é necessária a existência de uma implementação real do nosso sistema, que pode ser desde uma simulação, por exemplo, uma simulação da interface por meio de papel, também é possível, ou então por meio de uma interface, um protótipo executável, ou do cenário em si, ou então até mesmo do sistema final. Os métodos empíricos foram os primeiros métodos que surgiram, então nós chamamos eles que são os tradicionais, e é o principal modo de avaliar interfaces de usuário. Entretanto, ele tem alguns pontos negativos. Como envolve usuários, é necessário que nós encontremos usuários reais que usem aquela aplicação. E, por envolver o usuário, envolver a necessidade de propor um ambiente para que o usuário utilize, é necessário planejar essa ação, né, para coletar dados que corroborem na identificação dos problemas de usabilidade. Né? Então, eles são caros de serem executados. E os métodos empíricos, por outro lado, por envolverem especialistas, usualmente eles podem ser feitos mais rapidamente e mais barato. Né? Mas lembrando, vão identificar problemas de naturezas diferentes. Então, a importância de se aplicar durante o processo de desenvolvimento de uma interface métodos que sejam métodos empíricos e métodos de inspeção. Usualmente, como nós trabalhamos, a minha sugestão que eu trabalho, que eu gosto muito de trabalhar, são métodos primeiros de inspeção, identificação geral de problemas de usabilidade, e ao realizar métodos empíricos, né, eu já vou ter corrigido alguns problemas mais fáceis de identificar, e aí eu consigo identificar outros problemas de usabilidade. Entretanto, isso poderá mudar conforme o projeto de desenvolvimento. Às vezes, quando é uma aplicação muito nova,
né, uma aplicação que visa ser diferente das demais, ou ter um propósito, funcionalidades muito diferentes, é importante fazer uma avaliação empírica antes, né, da concretização do produto em si. Bom, então aqui nós tivemos uma visão geral sobre os métodos de avaliação de interfaces. Bora verificar nossa assimilação deste conhecimento?